Ei, gente, aqui Daniela Neri, depois de trocentos meses sem vir aqui no YouTube, cá estou, né? Se vocês estão ouvindo aí um barulhinho de ventilador, porque eu liguei o ventilador aqui. E a luz também, ó, tá refletindo aí no meu óculos, então não tá perfeito, também não tô com o cabelo perfeito, não tô igual eu queria estar, com o cenário do jeito que eu queria estar. Mas eu decidi que se eu continuar com esse perfeccionismo todo, eu não vou gravar nunca. Então eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo que eu já tô devendo há séculos e eu quero falar sobre isso hoje, vou gravar hoje, não importa como. Tá um calorão danado, o meu microfone não tá funcionando direito mesmo e eu tô morrendo de calor, eu liguei o ventilador aqui e vamos assim mesmo, tá? E depois de toda essa conversa, nós vamos entrar no tema que é o tema do vídeo que você já viu aí na capinha, que é conversar sobre sempre conversar. É isso mesmo, gente. É bom que antes que você se case com alguém, você já converse tudo que você precisa conversar com essa pessoa. Mas as conversas não vão parar por aí. Então vocês precisam entender que vocês sempre terão que conversar sobre conversar. Um casal precisa alinhar os pensamentos, as ideias, os projetos, tudo, né, gente? Para se adaptar, principalmente no início do casamento, por mais que você converse antes de casar, quando você casar, que você morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa, vocês também terão que conversar. E o que que acontece com muitos casais? Deixa eu desligar o ventilador que agora já tá me irritando. E o que acontece com muitos casais, gente? Um fica achando que o outro tem que adivinhar o que o outro não tá gostando. E fica esperando também que um agrade o outro, sendo que nunca falou que aquilo agrada, certo? Então o que acontece? É preciso esclarecer, já desde antes de casar, que sim, haverão DRs. E elas terão que ser com uma certa frequência, para que vocês possam alinhar o que está acontecendo, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão planejando, o que já passou, mas precisa ser dito para poder não acontecer mais. Enfim, gente, é preciso estar sempre realinhando para poder ter uma vida pacífica, vamos dizer assim, entre os dois e o casal ir evoluindo e se conhecendo cada vez mais. A falta de diálogo num relacionamento resulta em insatisfação, em frustração, infelicidade, afastamento e até em sacrifícios inúteis. E aqui eu quero contar para vocês uma historinha que eu ouvi certa vez na TV, não me lembro que programa, se foi uma reportagem, não sei, alguma coisa. Eu sei que existia um casal que já tinha 50 anos de casado e foi perguntado a esse casal o que eles faziam, né, para poder ter durado tanto tempo assim casado e tal. E aí eles falaram, deram o exemplo do pão, né, que eles sempre faziam assim, sempre faziam tudo para agradar o outro, ainda que fosse sacrifício para eles. E aí o homem, né, o marido pegou e falou assim, ó, por exemplo, né, eu sempre gostei do miolo do pão, mas eu tiro o miolo do pão, tem 50 anos que eu tiro o miolo do pão e dou o miolo do pão para ela e fico com a casca. E aí, nesse momento, a velhinha pegou e falou assim, ué, mas eu gosto é da casca, e eu tava comendo miolo achando que eu estava te agradando porque você gostava da casca. Eu achava que você tirava o miolo e dava pra mim porque você gostava da casca. Então quer dizer que você gosta do miolo porque eu gosto da casca. Resumindo a história, né, gente? Um se sacrificando pelo outro simplesmente porque eles resolveram não conversar, dialogar sobre o que eles gostavam de uma coisa tão simples, gente. Era só um pão. Mas eles passaram 50 anos nesse aborrecimento de comer, né, se sacrificando pelo outro, por amor ao outro, sendo que na verdade cada um gostava de uma parte do pão e eles se sacrificaram à toa, gente. E tá aí, passando moto, bicicleta com motor, é assim mesmo, gente. Se eu não gravar de qualquer jeito, eu não gravo, porque tá assim, viu? Cada vez mais barulho. Eu preciso providenciar um microfone, mas estou sem grana. Pelo que eu tô entendendo, eu vou ter que comprar um daquele mais caro, sabe? Assim, de 200 e pouco, e eu não tô com dinheiro agora. Então, vamos seguir no vídeo. Então, pessoal, antes de se casar, nas conversas, né, antes do casamento, é bom... Ai, vou ter que ligar o ventilador de novo. Então, nas conversas, gente, antes de se casar, é preciso ficar esclarecido que vocês vão sim sempre ter que conversar, né? Então, vocês precisam conversar sobre sempre conversar. Vocês sempre vão ter que
se reunir ali e conversar. Olha, isso que você fez aquele dia, eu não gostei. Olha, aconteceu assim, não gosto disso. Por quê? Porque depois que casar, vai ser diferente. E vocês precisam estar alinhados e precisam saber, conhecer de fato um ao outro. E não ficar só assim, eu tô abrindo mão por causa dela. Então fala isso, né? Fala, dialoga, tá? Por exemplo, às vezes você gosta, por exemplo, você quer fazer uma viagem e você gosta de praia. Aí ele não gosta de praia, ele gosta de lugar frio. Aí um vai conversar com o outro, pra onde a gente vai e tudo. Aí fica um escondendo o que de fato gosta, entendeu? Sendo que, na verdade, já que um gosta de uma coisa tão diferente um do outro, né? Vocês podem conversar e combinar. Ó, um ano a gente viaja pra praia, no outro ano a gente viaja pra lugar frio. Aí no outro ano pra praia, no outro ano. Tem que ser conversado, gente. Tem que entrar em acordo. Mas não dá para adivinhar, ninguém vai entrar um na cabeça do outro, vocês precisam conversar. Outro ponto, gente, sobre conversar é sobre, já falamos aqui do que gosta, do que não gosta, mas você precisa também conversar sobre o que chateia e não chateia. E muitas coisas do que chateia ou não vai acontecer depois do casamento, né? E não antes do casamento. Então, por isso que tem que estar claro que vocês vão ter que conversar depois de casar, conforme forem surgindo as situações, tá? Porque às vezes um vai ficar incomodando o outro, ou vai ficar incomodado com o outro, com coisinhas que dá para resolver. Então é melhor que o casal se abra um com o outro para resolver pequenos conflitos. Muitos casamentos, gente, chegam ao divórcio por causa de pequenas coisinhas. Sabe a goteirinha? Sabe? Uma gotinha por dia, uma gotinha por dia, uma gotinha por dia. Chega uma hora que um dos dois ou os dois explodem, ou então acontece aquele fenômeno, né, de parar de conversar. Eles simplesmente se afastam e param de conversar. Porque são gotinhas, são coisas que ficaram mal resolvidas. Então o que acontece? É preciso esclarecer, é preciso conversar para que a adaptação e o conhecimento um do outro ali possa fazer com que vocês vivam em paz, para que vocês cresçam como casal. E aqui um detalhe muito importante é que a gente precisa entender que num casamento um precisa saber ouvir o outro e não achar assim, mas isso é bobeira, mas isso é infantilidade, mas isso é isso aí. Entende? Então assim, é preciso compreender, ouvir o outro e não julgar que aquilo é uma besteira. Isso é besteira. Ou então, é porque ela passou por isso na infância. Porque ele passou por isso. Sim, para você pode ser besteira. Você aguenta esse tipo de coisa, mas a outra pessoa não aguenta. Então, não tratar isso como besteira, tá? É respeitar o que o outro tá dizendo. E, gente, nós somos crentes. Se você, na verdade, lá no fundo, você acha que é besteira, você pode até achar para você besteira. Mas você precisa respeitar o outro e orar por ele, Senhor, por ele ou por ela, né? Porque, né, isso é tanto do marido para a esposa como da esposa para o marido. Agora, quando nessas conversas, ao invés de entender o outro, respeitar o outro, começa a falar, mas é besteira, mas eu não concordo, mas não sei o quê, aí isso não é conversa. Isso aí é discussão, isso aí é briga. Então, é preciso conversar e conversar com respeito e se importando de fato, muitas vezes, com a dor do outro, tá? Às vezes o outro tá falando, olha, eu tô assim, então por isso que eu não tô fazendo isso, ou por isso que eu não tô... Então você tem que procurar entender, tá, o lado da pessoa. Claro que você é diferente, todos nós somos diferentes, todo mundo é diferente um do outro. Então, às vezes, na sua cabeça fica assim, gente, mas isso não é na minha cabeça, entendeu? Mas você precisa respeitar o outro, entender o outro e ajudar o outro muitas vezes, porque agora vocês são um time só, vocês não são dois brigando ali um com o outro, né? Vocês são um time só, agora vocês são um só e vocês precisam resolver as coisas. E não se resolve as coisas sem compreender o outro, achando que o outro tudo é besteira, achando, entendeu? Pensando só no próprio umbigo, achando que, né, o que a pessoa tá falando, o que ele ou que ela tá falando é besteira. Então não é assim que se resolve as coisas. Quando eu falo de conversar, sobre sempre conversar e deixar claro que haverão as DRs, é isso que eu estou falando. Vocês precisam conversar e não discutir, brigar, arrancar toco, tudo mais. Precisam conversar e entrar num acordo. Então, se você não gosta de uma coisa, você deve falar com o seu cônjuge. Olha,
eu vou até fazer isso porque eu amo você, em respeito a você, eu vou aceitar isso, mas eu não gosto. Deixa claro. Muita coisa também que acontece no casamento que acaba em divórcio é isso. A pessoa vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando. Eu não gosto disso, mas estou fazendo. Então, eu gosto disso, mas deixei de fazer. Ah, depois que eu casei, eu deixei de fazer isso que eu gosto. E aí a pessoa vai se anulando, se anulando, se anulando, se anulando em favor do outro. Só que ela nunca fala isso, né? A pessoa, né? Ou ela ou ele. Nunca fala isso, que ó, eu tô deixando de fazer isso aqui por sua causa e tal. Gente, e não é jogar na cara, tá? Mas você precisa explicar, por exemplo, assim, olha, que seja uma coisa besta assim, por exemplo, olha, eu na verdade, eu não gosto de verde, eu não gosto das paredes da minha casa verde. Mas já que você gosta, a gente vai pintar. Mas da próxima reforma eu quero outra cor, porque eu sinceramente não gosto. Mas tudo bem, você gosta, você quer, eu vou deixar as paredes verdes dessa vez pra gente não entrar em negócio. Mas eu sinceramente eu não gosto. Entende? Você precisa dizer, entendeu? Porque o outro não é obrigado a adivinhar. E aí você tá ficando insatisfeita ou insatisfeito, às vezes com pequenas coisas, né? Como eu falei, vai juntando gotinha, 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 e você vai vendo que. Aí parece que depois do casamento se descobre que vocês não tinham nada a ver. Mas, na verdade, o que precisa é de conversa. É preciso conversar e resolver as coisas. Outra coisa que precisa muito ser conversado, gente, quando se é casado, né? Principalmente a mulher que entende melhor, né, das demandas da casa, existem coisas que são necessárias numa casa que às vezes o homem, gente, passa completamente batido na cabeça dele. Ele nunca vai saber que a mulher tá precisando daquilo, né? Então é preciso que a mulher converse também, e explique, né? Nas DRs aí, vai sentar e vai falar, amor, nós estamos precisando, sei lá, de uma luz mais forte, sei lá, de um. Eu não sei, gente, mas assim, vocês precisam sentar e conversar. Olha, o sofá tá muito velho, ó, o nosso colchão, eu tô com dor nas costas, eu acho que se a gente trocasse o colchão, alguma coisa, gente. Mas assim, é preciso conversar e deixar esclarecido aquilo que está precisando na casa, né? Do mesmo modo, o marido também, né? Às vezes ele tá precisando de uma coisa no trabalho, ele precisa fazer um investimento, alguma coisa. E assim, quando dá a hora, ele pega e faz e nem conversou com a esposa, entendeu? Gente, não é assim que funcionam as coisas. Então, é preciso conversar. Então, assim, tá planejando em fazer um investimento, tá? Gente, um casal agora, esse negócio de minha conta, né, a minha vida particular, isso é coisa de solteiro. Quando se casa, tudo, finanças, sonhos, projetos, tudo, gente, deve ser compartilhado, porque agora vocês são uma só carne, vocês são um só. Então, é preciso sim conversar sobre tudo, tá? Inclusive, tem uma coisa também que muitos casais fazem, gente, que é triste, que é assim, né? A pessoa não quer falar, ela tipo faz o castiguinho de não falar, né? Ah, não vou falar não, e ele tem que adivinhar. Ou então, né, ele também assim, ela devia perceber que isso, negócio. Gente, se não conversar, se não esclarecer as coisas, como eu já falei aqui, ninguém adivinha o que tá no cérebro do outro, gente. Não tem condição. A menos que, ó, pra você ver, né? Adivinhar do cérebro. Mas só que assim, existem casais que já conversaram tanto, estão tão alinhados, porque sempre conversam e sabem o que um gosta, o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que irrita o outro, o que deixa insatisfeito, insatisfeita. Eles já estão tão conectados porque eles já conversaram sobre cada coisinha dessas, que às vezes no olhar assim, ó, um já sabe o que o outro tá querendo, tá? Mas isso aí não é no primeiros 2, 3 meses de casado, né? Isso é uma construção do relacionamento, quando o casal chega a ficar nesse nível, tá? Então o que acontece? É preciso conversar, esclarecer as coisas, falar como você sente, se você tá satisfeito ou se você não tá, inclusive de tudo no casamento, né, gente? Inclusive da intimidade. E aqui eu quero lembrar de um exemplo que eu assisti uma vez, quando tinha aquele programa da Cris Poli, não sei se vocês lembram, e ela ia na casa da pessoa, né, tinha a bagunça das crianças e tal, e também ela sempre dava uma palavra ali pro casal. E eu me lembro que uma vez eu assisti esse programa e ela conversou com um casal e fez 2 desenhos, assim, deu pra mulher um desenho de um homem, né, não, deu pra mulher o desenho de mulher e deu pro homem um desenho de um homem. E falou assim, gente, eu percebo que vocês estão faltando assim uma conexão, então eu quero que vocês coloquem aqui um pontinho vermelho, onde vocês não gostam de ser tocados,
e um pontinho verde onde vocês gostam de ser tocados. Eu li aquilo assim e falei, gente, olha só, isso passando num programa, né? E eles foram e escreveram lá. E vocês acreditam, gente, que esse casal, eles não estavam se bicando nem na questão da intimidade, porque eles não tinham ainda conversado sobre o que cada um gostava até na intimidade, entende? Então, assim, já casado há tempos, já com crianças, né? Era mais de um filho, eu não me lembro se era 2 ou 3, mas já tinham mais de um filho, e eles ainda não tinham conversado, entendeu? Eles ainda não tinham entrado em acordo, não sabiam sequer onde um gostava que o outro tocasse. Então, olha que coisa séria, né? Então, tudo é preciso ser conversado, gente, para que essa intimidade, né, em tudo, até na questão da intimidade mesmo do casamento, é preciso ser conversado, gente, para que flua, para que realmente aconteça uma evolução ali no casamento, no relacionamento, para que o casamento fique cada vez melhor. Então, gente, faça um compromisso ainda no namoro, ainda no noivado, antes de casar, tá? Que vocês sempre irão conversar. Vocês sempre vão esclarecer as coisas e que vocês sempre vão deixar que o outro também fale, que o outro também explique, que o outro também se exponha como se sente, né, se satisfeito ou insatisfeito, enfim. Então, gente, já façam esse compromisso já antes de casar. Nós vamos sempre conversar e vamos resolver as coisas. Nós não vamos ficar fazendo castiguinho de ficar calado, nós não vamos ficar querendo que o outro adivinhe o que eu gosto ou o que eu não gosto, mas nós vamos conversar e alinhar as coisas. E agora nós vamos ler um texto bíblico que está lá em Efésios 4, 26 e 27, que diz assim: Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Olha só o que está dizendo aqui, né, gente? Então, assim, se o casal brigou, precisa antes que o sol se ponha, acalmai a vossa raiva, principalmente, né, gente, quem é casado, e não deis lugar ao diabo. Olha só o que está dizendo, né? Que isso aqui é dar lugar ao diabo. Então, além das coisas mais amenas, também aquilo que fez você ficar com raiva, muito chateado, muito nervoso, muito nervosa, você precisa resolver ainda no mesmo dia, tá? Inclusive eu já vi estudos, porque eu sou curiosa e já vi muitos vídeos assim, muitos ensinos, né, de pastores para casais. E, gente, é recomendado que exista aí uma DR assim, uma vez na semana, né? Tirar um dia na semana, sentar os dois juntos, tirar pelo menos 1 hora, 2 horas para poder conversar do que aconteceu na semana, né? Ou do que ainda está para acontecer, que vocês precisam conversar e alinhar as coisas, tá? E eu realmente acho isso razoável, mas o texto bíblico diz que quando o caso né, ficou com raiva, ficou chateado, tem que ser resolvido no mesmo dia. Então, gente, casamento é uma coisa muito, muito séria, tá? Às vezes a pessoa vai olhar assim, mas aí é muito, mas acho pouco tempo, mas eu não vou ficar tendo DR sempre, não sei o que, não sei o que. Gente, não quer casar, não casa, né? A vida de solteira, a vida de solteiro é uma, a vida de casada é outra, a vida de casado, de casada é outra, tá? E não tem esse negócio de privacidade, não tem esse negócio de o dinheiro é só meu, não tem esse negócio de, entendeu, gente? As coisas não são assim. Quando você casa, você vai compartilhar a sua vida com alguém, o seu corpo com alguém, tudo. Então, gente, é preciso ter esse entendimento do que é casamento. Hoje em dia tá tudo tão banalizado que parece que o casamento é só mesmo pra, né, enfim. Mas tá tudo separado, né? Eu faço o que eu quiser da minha vida, ele faz o que ele quiser, ninguém precisa dar satisfação, e um fica bicado com o outro, e às vezes, né, tem casal que mora cada um numa casa, tem as relações abertas, não, pode trair, pode fazer o que, gente? Isso não é bíblico, isso não é de Deus, casamento não é isso. O que a Bíblia diz é que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne, vocês serão um só. Então, é isso que a Bíblia diz, tá? Então, não tem essa de privacidade. Um só não tem privacidade. Eu não tenho privacidade de mim mesma, né? Eu sou eu e pronto, sou uma só. Então, quando casa, é um só também. E é preciso ter esse entendimento, né? E conversar sempre, tá? Depois de casado, para que as coisas sejam sempre alinhadas, para que esse casamento, esse relacionamento seja fortalecido e cresça, né? Evolua cada vez mais, melhore cada vez mais e não piore e não acabe em divórcio.
Para finalizar, eu gostaria de dizer, né, que quando a gente se casa, a gente não se casa com uma planta e a gente também não é uma planta. Então, é preciso diálogo. Relacionamentos precisam de diálogo e casamento precisa muito mais ainda de diálogo. Então, não quer conversar, quer só um poucando pro outro, você tá achando que casamento é uma coisa que não é, tá? Casamento é necessário diálogo, é necessário alinhamento, tá? É necessário as DRs. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Vou tentar gravar outro agora aqui correndo, porque eu também já estou devendo vocês de uma resposta que eu tinha colocado lá no Instagram. Mas enfim, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Me segue lá também no Instagram, que é o mesmo arroba daqui. Me segue lá também no TikTok e nas outras redes sociais todas, tá? E eu não posso deixar de finalizar aí esse vídeo sem falar do meu livro. O meu livro agora no mês de junho está com frete grátis. Eu vou deixar o link aqui, ó, para você poder adquirir o seu com frete grátis, tá bom? É o livro aí das solteiras que eu falo sobre viver a solteirice aí em santidade, agradando a Deus na solteirice. Beleza? Tem o curso também, vou deixar o link aqui de todo o meu material para vocês verem, tá bom? E se inscreve aí no canal que ajuda demais, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo e comenta aqui, gente. Quero ler os comentários de vocês, quero ver o que vocês pensam sobre isso. Comenta aqui, tá? Tchau!